Agora sim, né? Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de botânica. Primeira aula com conteúdo aí, né? Hoje a gente, infelizmente, não vai falar de Darwin. A gente vai falar sobre algas e adaptações para o ambiente terrestre. É um assunto que tem algumas coisas complicadas, que requer conhecimentos anteriores de biologia. Então, se vocês tiverem dificuldade, alguma coisa que eu estiver falando, mandem aqui no chat, levantem a mãozinha, abrem o microfone, tá bom? Só não deixem passar, porque algumas coisas podem ser complicadas mesmo. Então, para começar, né, essa aula, eu tenho que começar falando o que é alga. E ao contrário do que as pessoas pensam, né, a alga, ela não é uma planta marinha, ela não é uma planta aquática, pelo simples fato de que ela não é nenhuma planta, né? A alga, na verdade, ela faz parte do reino protista e não do reino plantae, como eu falei na aula passada. O reino protista é formado por algas e protozoários, ok? Então, as algas são seres eucariontes, ou seja, elas já têm ali um envoltório nuclear, né? Podem ser unicelulares ou multicelulares. Quando elas forem unicelulares, elas vão participar do fitoplâncton, que eu vou falar daqui a pouco o que é. E quando elas forem multicelulares, elas não vão apresentar tecidos verdadeiros, que é o que acontece com as plantas, tá? Então, por isso que elas não podem ser chamadas de plantas. As algas não têm tecidos verdadeiros. Elas são autotróficas, ou seja, produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Possuem a clorofila A, obrigatoriamente, e podem também conter a clorofila B, C e D, que elas são, assim, peças optativas, né, que vão realizar uma captação diferente. Então, pode servir ali para a alga em algum momento. E a B, C e D, as algas geralmente vão escolher uma para ter, tá? Não vão ter todas ao mesmo tempo. São encontradas em água salgada, doce e também podem ser encontradas em ambientes úmidos, tá bom? Então, como eu disse, a principal diferença das plantas prédias são que elas não possuem tecidos verdadeiros, ou seja, elas não possuem raiz, folha, caule, algum tecido ali que tem uma especialização. Então, a gente olha aqui para essa imagem da aula, a gente não consegue dizer o que é folha, o que é raiz, porque é tudo a mesma coisa. E a gente vai chamar isso de talo, tá bom? A gente olha assim para a estrutura da alga e a gente chama isso tudo de talo. E, como eu disse, elas não têm especialização. Então, não tem uma parte que realiza condução, uma parte que realiza, por exemplo, a raiz, tipo fixação no solo. É tudo a mesma coisa mesmo. Vai ter uma exceção que são nas algas pardas, que elas têm ali um princípio de raiz, tá? Porque elas são bem grandes, mas não cabe aqui, é só uma curiosidade. Então, a importância das algas, né? Elas são a base da cadeia alimentar aquática, são os produtores da cadeia. E a importância que eu falei do fitoplâncton é que ele é um grande produtor de O2. Então, uma vez eu fui numa revista, eu acho que algumas pessoas também já ouviram isso, alguém falar que as florestas ou que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Isso não é verdade, o pulmão do mundo são os fitoplânctons. Mas o que é o fitoplâncton, né? O fitoplâncton é um conjunto de algas microscópicas, unicelulares, como eu falei anteriormente, e que são encontradas em suspensão, ou seja, elas estão ali flutuando nas águas, largadas, realizando esse processo de fotossíntese. Então, elas são muitas, muitas, muito mais que planta em quantidade, e elas produzem muito O2 para a Terra. Também participam do processo de floração e eutrofização. São dois processos muito importantes que eu vi que também costumam cair no Enem. O processo de floração é um fenômeno natural, tá? Ele é resultante de fatores ambientais, então, condições que o ambiente pode estar apresentando, como, por exemplo, o pH da água, a salinidade, a incidência solar. E esses fatores ambientais podem acabar favorecendo uma determinada espécie de alga. Quando isso acontece, essa alga vai entrar numa super reprodução, assim, sabe? Um boom na reprodução. De maneira muito. O problema disso é que elas podem atingir algas nocivas.
Então, elas vão contaminar ali o ambiente. Então, quem come um molusco onde tem uma floração de algas nocivas pode se contaminar e pode ser perigoso até para mergulho. Então, em alguns lugares no mundo, que eu não vou saber dizer quais são no momento, tem até plaquinhas, sabe? Tipo, floração de algas nocivas. E a eutrofização, que ao contrário da floração, é um fenômeno antrópico, ou seja, é causado aí pela ação humana, né? É resultante do descarte de dejetos, principalmente de esgoto. E o esgoto ele é rico em nitrogênio e fósforo, o que favorece a proliferação dessas algas e também de cianobactérias, vou falar daqui a pouquinho. Com isso, a fotossíntese aumenta, a biomassa aumenta, e essas algas têm um esgotamento de nutrientes. E aí acontece uma série de fatores, a decomposição aeróbica e anaeróbica, o que vai deixar o ambiente sem oxigênio. Então, além delas morrerem, elas vão deixar ali um ambiente insustentável para outros seres vivos, né? Para a maioria dos seres vivos. Outra coisa que esses dois fatores podem gerar também é que eles, quando estão nessa super reprodução, né? Estão em grande quantidade, eles formam como se fosse uma manta, assim, sabe? Uma camada bem densa na superfície da água. E eles podem acabar inibindo ali, né, atrapalhando a fotossíntese das algas que se encontram embaixo delas. Então, também é outro problema. E falar um pouco sobre o valor econômico e culinário, né? As algas podem ser usadas para medicamentos, cosméticos e também para culinária oriental, né? Comida japonesa aí, para quem gostar. Aqui embaixo eu botei essas fotos, que são a alga vermelha, a alga verde e a alga parda, respectivamente, que eu vou falar daqui para frente, daqui a pouco. Falei um pouquinho sobre cianobactéria, né, ali, que também faz a eutrofização e floração. As cianobactérias são bactérias, né, pertencem ao reino Monera, também fazem parte do fitoplâncton, por isso que eu estou falando delas aqui, e também vão participar da endossimbiose, quem levanta a mão pode perguntar. Professora, isso daí já é outra coisa, né? Não é mais alga, não, né? Ou é? Não, não é alga, mas assim, participa de várias coisas que a alga participa, como, por exemplo, quando tem floração e eutrofização, as cianobactérias também podem participar, tá? Você pode ver que é bem parecido com alga, é porque a biologia tem esses problemas com classificação, sabe? Tem coisa que é mais parecido com uma coisa que com a outra e a gente bota em outro reino por questões, assim, moleculares e etc. Mas é importante falar aqui por causa desse processo de floração e eutrofização que realiza. Essa foto aqui foi o que eu falei da manta. Essa aqui é uma, eu não sei se é floração ou eutrofização, né? Mas é algum dos dois com cianobactérias, tá vendo como é que fica? Até que nessa pedra fica uma camada. É como se fosse uma alga, mas não é, tá? É tipo uma. Seria tipo uma proliferação de bactérias? É Uma uma colônia? Quer dizer? proliferação de qualquer coisa, assim, né? Pode chamar. Isso daí é uma super reprodução, por isso que fica assim, Samara. Esses cianobactérias, no caso, então atrapalha as algas, né? Também podem atrapalhar. Tanto Ah, pela tá bom. questão que eu falei da fotossíntese, né? Que fica esse tapetinho aí e pode atrapalhar a fotossíntese das algas que estão ali embaixo, quanto deixar ali a alga, as águas nocivas e tudo mais, contaminar o ambiente. Elas também, por morrerem, vão lá gerar decomposição anaeróbica e aeróbica e vão deixar o ambiente sem O2. Então, assim, é o mesmo processo, só que são seres diferentes, entendeu? Entendi. Tudo bem. Então, só para finalizar aqui, cianobactérias, são unicelulares ou procariontes, também são autotróficos fotossintetizantes, por isso que fazem parte do fitoplâncton também. Tem clorofila A e carotenoides. Carotenoides é um outro pigmento também que ajuda a captar a luz, tá? Tipo um auxiliar ali da clorofila. Estão inseridos em ambientes aquáticos e principalmente em água doce, mas também pode estar ali na água salgada. Pode falar, Pedro.
Só para relembrar, porque eu ainda fiquei com um pouquinho de dúvida. Floração e eutrofilação seria o que mesmo, de forma resumida? Então, a floração, os dois são super reprodução, assim, das algas ou da cianobactéria, tá? Então, vão reproduzir em grande quantidade. Os fatores ambientais que estão ali na água estão muito favoráveis para eles. Então, eles vão reproduzir, 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 e vão ficar nesse aspecto aí que você está vendo na foto. A principal diferença entre eles é que um é gerado naturalmente, fenômeno natural, que é a floração, e a eutrofização é a ação antrópica, ou seja, dejeto, principalmente o esgoto, tá? E o que eu falei da Então, decomposição aeróbica e anaeróbica vai acontecer nos dois também. então, no caso, a alga e as cianobactérias são de floração e outro podem se reproduzem através de floração e eutrofização. Não, elas não se reproduzem através disso. Isso é o nome que a gente dá a um evento que acontece por causa de uma super reprodução. Elas se reproduzem por reprodução normal, sabe? E, tipo assim, em um ambiente onde está tudo normal, elas vão se reproduzir de maneira constante, assim. Agora, quando a gente está num ambiente onde tem características muito favoráveis a ela, ela vai reproduzir muito, entendeu? Porque aquele ambiente ele tá favorável, ela vai reproduzir cada vez mais. Então ela vai ter uma superpopulação, assim, entendeu? Vai estar esse aglomerado aqui de coisas, de organismos. Então, quando acontece. Mas, no caso, minha pergunta é a seguinte: quando acontecer uma superreprodução, pode ser ou por floração ou eutrofilação? Isso. Floração ou eutrofização. E aí vai depender se foi de forma natural ou se foi o ser humano. Ah, tá. Ok? Ok. Então, falei também das cianobactérias porque elas vão entrar aqui na teoria da endossimbiose. A teoria da endossimbiose, gente, ela é um pouco complicada. Eu não consigo dar uma aula disso porque não diz sobre botânica. Mas eu vou explicar aqui rapidamente. Mas se ficar muito, eu vou tirar dúvidas, mas se ficar muitas, vocês procurem um pouquinho depois, tipo na internet e tal, para entender melhor esse processo. Mas a teoria da endossimbiose é uma teoria que, dentre outras, tá? Essa aqui é a mais aceita, que tenta explicar a origem da célula eucariota. Então, aqui nessa primeira foto, na esquerda, a gente tem uma célula procariota ancestral. Então, ela não tem envoltório nuclear, ela não tem organelas, ela é apenas uma membrana ali e um material genético solto ali no meio. A partir da segunda foto, por motivos de evolução, né, essas células começaram a ter invaginações de membrana. Então, a gente pode ver que tem entradinhas aqui, né? Essas entradas são endomembranas, que a gente dá o nome, e elas vão gerar esses envoltórios, que podem ser o complexo de Golgi, pode ser ribossomo, vão ser as organelas que a gente conhece, tá? Por meio dessas invaginações. Então, isso aqui aumenta a superfície de contato com o ambiente externo, o que permite uma maior troca de substâncias e equilíbrio. Na terceira foto aqui, a gente já tem o que seria, de fato, a endossimbiose, tá? Essas invaginações, essas endomembranas se desconectaram da membrana externa e formaram compartimentos. A gente já pode ver aqui um primórdio de envoltório nuclear, né, da carioteca. Então, não é de fato ela ainda, mas é um primórdio. E a gente tem aqui uma cianobactéria e uma bactéria aeróbica. Essas aqui vão ser mitocôndria e cloroplasto, tá? O verdinho é o cloroplasto e o vermelho é a mitocôndria. O que acontece? Essa célula aqui da endossimbiose, que sofreu essas invaginações, ela vai ser chamada agora de protoeucarionte, porque ela não é nenhuma célula procariota e nenhuma célula eucarionte ainda. Ela está ali um processo de transição. E essa célula, ela vai fagocitar essa cianobactéria e essa bactéria aeróbica, tá? Só que ela não vai digerir. A fagocitose é meio que como assim, a célula está comendo a outra, que é menor, né? Só que ela não vai ser digerida. Por que ela não vai ser digerida? Porque vai rolar ali uma relação que vai ser muito benéfica para as duas. Então, a célula vai oferecer proteção, glicose e homeostase para essas bactérias.
E a mitocôndria e o cloroplasto vão oferecer ATP, né? Muita energia ali para a célula. Dessa forma, né, com aí milhões de anos, vai surgir a célula ancestral eucariota, que já é uma célula que tem um envoltório nuclear e as organelas. Importante eu também falar que, apesar dessa foto aqui estar mostrando que a mitocôndria e a cianobactéria, que é o cloroplasto, estão entrando simultaneamente na célula, não foi assim que aconteceu, tá? Essa imagem aqui é muito ruim, mas foi uma das únicas que eu achei de boa qualidade. Então, a primeira a entrar vai ser a mitocôndria, muito tempo depois que o cloroplasto vai adentrar nessa célula também, e a mitocôndria já vai estar lá, tá? Então, quando a gente vê uma célula com mitocôndria e com cloroplasto, a gente já sabe que é uma célula de alga ou de planta, né? Porque tem o cloroplasto. Então, outra coisa importante de citar: cloroplasto e mitocôndria não são bactérias, mas acredita-se que muito tempo atrás elas se comportavam assim, por possuir um DNA próprio e ribossomos, tá? Vamos lá. Agora falando um pouco sobre as algas, né? Porque a endossimbiose gerou a linhagem das algas. Então, aqui a gente tem as algas verdes, que são as clorófitas. Elas são os ancestrais comuns das plantas. Podem ser unicelulares ou multicelulares. Possuem clorofila A e B e carotenoides. A sua reserva é de amido e a parede celular é de celulose. Elas vão ter bastante coisa em comum com as plantas, tá? E aqui uma fotinho dela para vocês verem. Essa aí é comestível? Olha, essa da foto eu não sei dizer, mas com certeza tem clorófitas comestíveis. Tá bom. Você falou na hora certa. A gente tem também as rodófitas, que são as algas vermelhas, tá? Elas são, em maioria, multicelulares, mas óbvio que também temos unicelulares. Tem clorofila A e D e carotenoides, e a reserva de amido delas é amido de florídeas. O que muda aqui é só uma composição química. O amido de florídeas é um tipo de amido, tá? Mas é só para vocês ficarem sabendo. E parede celular de celulose mais agar. O agar vai dar uma consistência mais gelatinosa ali. O agar é usado para fazer um monte de coisa, gente. Pasta de dente, sorvete. É muito usado também em cultivo de cultura de bactéria, em laboratório. E aqui eu botei o sushi, né? Que, para quem não sabe, essa alga aqui em volta do sushi é uma rodófita. Então, outra coisa que vocês podem perceber também é que nem sempre as algas vermelhas vão ser vermelhas, mas em grande maioria são. E vamos para as eófitas. Então, que são as algas pardas, né? Coisa importante para eu falar antes de eu começar a falar sobre elas. Elas são resultado de uma outra endossimbiose da alga vermelha, dessa aqui, com outro protozoário. Não preciso entrar em detalhes, só para vocês saberem que as clorófitas e as rodófitas, que são as verdes e as vermelhas, pertencem a uma linhagem diferente das pardas. As pardas surgiram a partir de uma endossimbiose com as algas vermelhas, ok? São multicelulares, tem clorofila A e C e carotenoides. A reserva não é de amido, é de laminarina. E a parede celular é de celulose e algina. Outras algas importantes também que eu não botei aqui, porque eu acho que essas são as mais famosas, as mais que caem no ensino médio e tal, são as euglenófitas, que a importância delas, assim, é uma exceção que elas têm, que elas não têm parede celular. Então, se alguma questão falar de alga que não tem parede celular, vocês já sabem que são as euglenófitas. Eu posso até escrever aqui no chat, se vocês quiserem. E uma muito legal também, que é a diatomácea, que também participa do fitoplâncton. Ela tem parede celular de dióxido de sílica, então ela é vidro, a parede celular dela é de vidro. Isso é bem legal. Na próxima aula eu posso tentar trazer foto, é bem bonito também. Agora vamos falar um pouco, rapidamente, sobre a reprodução das algas. Começando pela sexuada, né, que não envolve gametas, então não tem variabilidade genética. O indivíduo que surge, ele vai ser igual ao indivíduo anterior, tá? Não tem nenhuma modificação, ele vai ser uma cópia. A gente tem a divisão binária, que acontece com seres unicelulares. Então, a gente tem ali
uma célula, né, que começa a crescer. E para controlar o metabolismo, né, que se ela ficar muito grande fica mais difícil, ela se divide em duas. Então, nessa foto, a gente tem aqui a célula crescendo, ela multiplica ali o material genético dela e se divide em duas menorzinhas. E isso acontece pela mitose. A gente tem a fragmentação, que acontece geralmente em multicelulares, que é quando acontece, por algum motivo, né, a gente tem uma parte aí rompida da alga e ela acha um substrato, um lugar onde ela possa crescer, né, e se regenera. A gente também tem a zoosporia. A zoosporia, a gente vai ter aqui um filamento adulto, então é uma alga aqui, multicelular, com várias célulazinhas. Essas célulazinhas vão ser estruturas produtoras de esporos, que vão ser os zoosporos, tá? Que são esporos flagelados, tá? Não tem nada a ver com animal, apesar do nome, é só porque lembra. Eles nadam até um substrato, se fixam e começam a se desenvolver até virarem jovens, virarem adultos e o ciclo continua. Agora nós vamos para a reprodução sexuada, quando envolve gametas e há ali a variabilidade genética. Então, esse é o ciclo haplobionte-aplonte. Vocês sabem o que é diplonte e aplonte? Um ser diploide, um ser Peraí. haploide. Perdão por interromper, mas a alga pode ser produzida, então, de forma sexuada? Sim, vou explicar agora. Elas Tá bom. têm gametas. Então, gente, vai ser difícil explicar o que é haploide e diploide, mas basicamente, um ser haploide, a gente vai chamar ele de N, tá? Ele vai ter 13 cromossomos. Então, ele vai ter uma cópia do material genético. Quando o ser ele é diploide, ele vai ter duas cópias do material genético, vai ser chamado de 2N, e vai ter 26 cromossomos. É isso, tá? Eu sei que é ruim, são os nomes ruins, mas acho que se vocês pesquisarem isso depois e anotar no caderno ajuda, até porque a gente vai ver bastante esses nomes daqui para frente, tá? Eu posso também começar a aula que vem com isso. Enfim, a gente vai ter aqui organismos adultos haploides, ou seja, N, com 13 cromossomos. Eles vão reproduzir e vão formar um zigoto. Esse zigoto vai ser a junção das duas cópias que eles têm, que cada um tem. Então, a gente cruzou um ser com 13 cromossomos, outro com 13, a gente vai ter um zigoto com 26 cromossomos. Tá bom? Esse zigoto vai sofrer uma meiose reducional, então ele de 2N ele vai virar N novamente, e as cópias ali que vão nascer, né, os indivíduos que nasceram vão ser N novamente. Isso é complicado, eu sei, mas tem a ver com o número de cromossomos, ok? Então, primeiro a gente tem adultos com 13 cromossomos, que vão gerar ali, os gametas com 13 cromossomos vão cruzar, vão gerar um zigoto que vai ter 26, esse zigoto vai sofrer uma meiose e vai gerar de novo indivíduos que têm 13 cromossomos. E eles vão virar adultos e o ciclo vai aí ser continuado. A gente tem agora um ciclo um pouco mais complicado, porque esse aqui, a gente tem duas formas do ser vivo adulto, tá? Então, a gente vai ver ciclo muito semelhante com esses, porque esses aqui são bem parecidos com os das plantas. A gente também pode chamar esse ciclo de alternância de gerações. Então, vamos lá. A gente tem aqui um esporófito diploide. Ele tem 26 cromossomos, então ele é diploide, tá? Ele vai ter um lugar ali nas células dele que vai gerar os esporos, tá? Esses esporos vão ser gerados por meiose. Então, eles vão virar 13 cromossomos. Esses esporos vão achar um substrato onde vão se fixar, crescer e vão virar gametófitos, que vão gerar os gametas da mesma forma, tá? Só que essa mitose vai ser equacional, ela vai continuar o número de cromossomos. Então, tinha 13, vai continuar 13. Esses gametas que foram formados vão cruzar
fazer a fecundação, gerar um zigoto 2N com 26 cromossomos. Esse zigoto vai se desenvolver para virar um esporófito. Alguma dúvida? Deve ter muitas, né? Mas deixa eu só recapitular. A gente tem um esporófito, tá bom? Que em suas células, por meio da meiose, o esporófito tem 26 cromossomos. Por meio das células, as células vão fazer meiose e vão gerar esporos, que tem 13. Esses esporos flagelados vão nadar, encontrar um substrato e vão crescer, se tornando gametófitos, que vão gerar gametas. Esses gametas vão ser liberados, né? E vão fecundar. Então, é uma fecundação de 2 gametas que têm 13 cromossomos cada um. Quando eles fecundam, eles geram um zigoto de 26 cromossomos. 2N, tá? Vou pedir para vocês anotarem, se der, tá? Que 26 cromossomos é um ser diploide, 13 haploide. E aí o diploide vai se chamar 2N, enquanto o haploide vai se chamar N. Professora, você conseguiria botar no chat? Posso. Vou botar no final só para não comer o tempo aqui também, tá? Mas eu vou lembrar, prometo. Porque a gente já está quase acabando. Vamos lá. Adaptações para o ambiente terrestre, tá? Por que eu estou falando isso? Não é do nada. As algas vão ser aí a abertura, as algas clorófitas, que eu falei que são ancestrais comuns das plantas, vão começar esse caminhar, né, para a gente ter plantas. E além da gente ter plantas, a gente ir para o meio terrestre, tá? Então, antes de a gente falar sobre a planta, de fato, sair da água, eu quero que vocês pensem como é que era a Terra há 550 milhões de anos atrás, tá? Ela tinha imensos oceanos, era repleto de nutrientes e tinha muita competição, porque todos os seres estavam localizados ali, né? A maioria na água. Tinha alta exposição solar, muito calor, períodos de seca frequentes e solos pobres. O ambiente terrestre era inexplorado, assim, pela maioria, e a gente tinha altos níveis de gás carbônico e baixos níveis de oxigênio. Como eu falei, o ancestral comum das plantas são as algas verdes. As características que a gente tem em comum de alga verde com as plantas são clorofila A e B, presença de carotenoides, reserva de amido e parede celular de celulose. Todas essas características são as evidências da origem evolutiva das plantas. É por causa dessas características que a gente pode dizer que as plantas são originárias das algas verdes. Então, ambiente terrestre. Quais são os desafios para as plantas, né? Perda de água para o meio ambiente, necessidade da água para se reproduzir, porque a gente viu que ali com as algas a gente tem esporos, a gente tem gametas, tudo flagelado, nadantes. Então, como é que a planta vai fazer para se reproduzir fora da água? Necessidade de suporte, dispersão de esporos e absorção de águas e sais nutrientes, porque a alga está ali, né? Ela está absorvendo o tempo todo. Ela o suporte dela é ali a água. Então, algumas adaptações que surgiram a partir desses problemas. Cutícula impermeável, que é uma camada serosa que vai surgir ali nas folhas das plantas, principalmente, e ela vai evitar a transpiração excessiva, ou seja, a planta já não vai mais perder tanta água para o meio ambiente. Ah, professora, mas aí, se evita a transpiração, como é que a planta faz para transpirar, né? Vai surgir também os poros e os estômatos, que vão permitir que a transpiração ocorra mesmo com a presença dessa cutícula. Então, esses estômatos se abrem e se fecham para que a planta possa transpirar. Rizóides e raízes, que resolve tanto o problema de absorção, né, de sais e de água, quanto a necessidade do suporte. A gente vai ter também gametângios e esporângios, que são estruturas de proteção dos gametas e esporos. E nas gimnospermas e angiospermas, que a gente vai chegar lá, mas as gimnospermas são plantas com sementes e as angiospermas, plantas com sementes e flores. Vai ter o tubo polínico, que tem a ver com a polinização, né? A reprodução das plantas.
Então, como é que a gente pode imaginar essas primeiras plantas terrestres, né? Provavelmente elas deviam ocupar lugares bastante úmidos ou encharcados. Elas ainda vão depender muito da água para sobreviver e para se reproduzir. E os gametas masculinos vão ser flagelados, tá? Vão ser chamados de anterozoides. Alguma dúvida, gente? Agora, deixa eu escrever aqui. É muita informação, mas. Sim, eu vou disponibilizar esses slides no Drive, tá, gente? O desse da semana passada. Tem mais slide? Então, eu preparei questões que eu não sei se vai dar tempo, tá? Eu acho que eu vou resolver aqui com vocês. Temos 5 minutos. Essa questão aqui caiu na PUC, que é o seguinte. Responder a questão com base nas afirmações abaixo sobre as algas verdes do grupo clorófita. 1. São organismos autotróficos que possuem clorofila A e B. 2. A substância de reserva é o amido. 3. A maioria é aquática. 4. Todas são unicelulares. E 5. As algas marrons e vermelhas não são os seus parentes mais próximos. Estão corretas todas as afirmações, exceto... Alguém sabe chutar? Alguma coisa assim? É que essa parte de a maioria aquática pegou, mas eu acho que eu arriscaria ou nasceu na E. Tá. Vê aqui. Alguém botou D. A pessoa que botou D acertou. Então, as algas marrons e vermelhas não são seus parentes mais próximos. Essa daí está correta, tá? O parente mais próximo da clorófita, como eu disse antes, são as plantas, né? Então, essa aqui tá errada. Não serve para a questão, né? Qual foram a outra que falaram? Deixa eu ver. Só botaram D e E, né? C, eu acho. A maioria é aquática. Então, de fato, foi até pedir desculpa que eu não falei isso, mas de fato a maioria é aquática. Como eu falei, algumas algas podem viver em ambientes úmidos apenas, então não seria considerada aquática, mas então o gabarito dessa é D, tá? Essa tá errada. Todas são unicelulares? Não. É errado falar isso, porque você está excluindo multicelulares, né? Elas podem sim ser unicelulares, mas elas também podem ser multicelulares, tá? Até porque se elas são os parentes mais próximos da planta, elas precisam ser também pluricelulares. Vamos para a próxima. Esse aqui é da Mackenzie, de São Paulo. Planta encontrada no sapato de suspeito. Esse foi o título de uma reportagem publicada em um jornal. O texto dizia que o sapato foi levado a um especialista do Instituto de Botânica, que identificou a amostra como sendo uma alga florífera, verde. Atualmente, as algas não são consideradas plantas verdadeiras porque A. Não possuem organelas membranosas em suas células. B. Não possuem os mesmos pigmentos que as plantas. C. Não apresentam tecidos especializados. D. Não usam água como matéria-prima para a fotossíntese. Ou E. Não possuem flores. Tá, essa foi meio unânime, né? Que bom, essa tá certa. Não apresentam tecidos especializados. Esse é o principal motivo das algas não serem consideradas plantas. Essa aqui eu não sei de onde é que é, gente. Eu perdi, mas eu posso corrigir quando eu for botar o slide. A teoria endossimbiótica explica como determinadas organelas surgiram nas células eucariotas. Qual das organelas a seguir pode ter sua origem explicada de acordo com essa teoria? Essa daí é mamãozinho com açúcar. Alguém? O que a pergunta está querendo dizer é que a partir da endossimbiose, qual organela que surgiu? Retículo endoplasmático, complexo golginiense, ribossomo, cloroplasto ou vacúolo? Tá, alguém falou ali.
É a letra D, gente. Quando a gente falar da teoria endossimbiótica, quando a gente fala de endossimbiose, só tem duas opções: mitocôndria e cloroplasto. Se a célula que foi gerada a partir da endossimbiose tiver só a mitocôndria, é uma célula animal. Se ela tiver cloroplasto, é uma célula vegetal, tá bom? Então, viu lá a célula? Tem mitocôndria? Célula animal. Tem mitocôndria e cloroplasto? Célula vegetal. Essa aqui, eu não falei muito bem, mas dá para resolver. Durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que se tornaram independentes da água. Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima? A. Fruto. B. Esporo. C. Semente. D. Tubo polínico. E E. Vaso condutor. E? A letra D. Tá? Essa eu não falei muito bem, mas o tubo polínico ele tá relacionado com a polinização. Então, com a polinização, como falou ali no enunciado, né, acontece uma maior dispersão desse grupo, né? Porque uma abelha vem, poliniza aqui, aí ela viaja, sei lá, quantos quilômetros e fecunda uma flor distante, né? Mas isso a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Gente, por hoje foi isso. Ficou alguma dúvida que eu possa tirar aqui antes de ir? Eu sei que é muita informação, mas a gente vai ver tudo isso que a gente viu praticamente nas próximas aulas. Estou tentando sugar ao máximo a matéria para passar só o necessário mesmo para vocês, o que eu estou vendo que cai em vestibular, principalmente no Enem, e passar o básico para vocês acompanharem a matéria, porque a botânica ela é uma matéria que tem que seguir uma linha assim, de raciocínio, sabe? A evolução das plantas. Então, qualquer coisa, vocês podem, eu vou ver se eu consigo disponibilizar meu número também para vocês. Podem me chamar no WhatsApp para tirar dúvida, se puder, né? Eu vou perguntar para o cursinho se dá para fazer isso. E eu vou postar também esses slides lá no Drive. Vou subir eles hoje. Ok? Pro Luísa, todo que você puder contribuir com os alunos é bem-vindo. Então já vou logo botar aqui no chat meu número, Então, se senão você se sentir confortável de disponibilizar o celular, fique à vontade, tá? Então, galera, eu vou disponibilizar. Não tem nenhum problema com isso. Podem me chamar a hora que der, gente. Pode ser de madrugada, pode ser domingo, feriado. Eu vou responder quando